Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula de geografia é uma breve revisão do que irá cair na nossa avaliação na próxima semana. Já estão sabendo que a nossa avaliação será na próxima quarta-feira, na próxima semana. Então, pessoal, a gente vai precisar então um pouco de dedicação para tentar compreender uma breve explicação que eu irei fazer e também irei mandar uma atividade para que vocês possam realizar ela e tirar dúvidas e como também pesquisar em outros locais. Um assunto que a gente já tinha vivenciado em sala de aula e que vocês têm uma anotação também no caderno. Nós vamos dar continuidade ao assunto de história, é o assunto de geografia. O assunto de geografia que nós vivenciamos em sala de aula era falando sobre orientação e localização, ou seja, é um dos assuntos mais relevantes de geografia que a gente vai iniciar falando sobre a necessidade que o ser humano sempre teve de buscar se orientar e se localizar, a importância que a humanidade sempre deu de saber aonde está, aonde ficam os locais do mundo. E a gente vai observar, pessoal, que a partir desse momento, a gente pode observar que a humanidade sempre ela teve essa curiosidade muito grande em saber se orientar e se localizar. Para a gente vai observar que quando a gente busca se orientar e se localizar, a gente vai buscar referências, a gente vai buscar um local para que a gente não se perda, a gente vai utilizar o sol, a gente pode utilizar a lua, pode utilizar as estrelas, mas hoje em dia a gente utiliza cada vez objetos mais modernos para se localizar. Nós utilizamos, quando a gente vai a uma cidade desconhecida, que a gente nunca foi, nós utilizamos pontos de referência. Pode ser um hospital, pode ser uma padaria, pode ser uma borracharia. E a gente vai observar que os povos antigos, eles não tinham essa modernidade que nós temos hoje. Então a gente observa então que a humanidade da antiguidade, logo no início do surgimento da humanidade, eles utilizavam outros meios, utilizavam o sol, utilizavam também a lua, as estrelas. E de que forma é que o homem utilizava o sol para se localizar? A gente vai observar, pessoal, aqui que o sol ele era utilizado da seguinte forma para se localizar. Nós vamos ver que o sol ele vai ser um dos primeiros referenciais para o homem se orientar. Ele utilizava o sol desde o nascer até o pôr do sol. E a gente vai observar que o homem ele começou então a perceber que o sol ele sempre tinha o mesmo movimento. Nascia de um lado e se põe do outro lado. Sempre que a gente observa um movimento aparente do sol, que ele não vai se movimentar, mas é a Terra e os outros planetas que rodeiam o Sol, a gente vai observar que o Sol ele sempre vai nascer do lado do leste e ele vai se pôr do oeste. Então esse movimento aparente que o Sol faz, a gente vai observar que o homem ele começou a utilizar, a perceber e a utilizar como uma forma de se localizar. A gente já vai observar que de que forma é que o homem ele poderia utilizar o sol. Nós vamos utilizar aqui do lado leste, que é onde o sol ele vai nascer. Sempre nós apontamos o braço direito. Do braço esquerdo nós apontamos para o lado oeste, onde o sol ele vai se pôr. À nossa frente nós temos aqui o norte, o hemisfério norte. E ao sul, nós temos aqui o que está atrás da gente. Então, era assim que eles utilizavam o sol como uma forma de orientação. Orientar o leste, onde o sol nasce. Oeste, onde o sol ele vai se pôr. Norte, o que está à nossa frente. E o sul, que está à nossa trás. Também, nós temos o movimento da lua. A lua, a gente vai observar que o homem utilizava a lua para se orientar da mesma forma que o sol. Do lado, se nascer do lado leste, se põe do oeste, e a gente vê que é esse movimento que vai fazer então com que a lua também fosse utilizado dessa forma, como uma forma de referência. Aqui, no continente, na parte da América do Sul, em todo o hemisfério sul, a gente vai observar que nós costumamos utilizar o quê? Antigamente se utilizavam as estrelas como forma de referência. E aqui no hemisfério sul, ou seja, a linha que está abaixo da linha do Equador,
todo esse território abaixo da linha do Equador, consegue ver então a constelação, um conjunto de imagens, um conjunto de estrelas chamado de Cruzeiro do Sul, por ter formato de uma cruz. A gente vai observar que esse Cruzeiro do Sul, ele nos orienta principalmente aqui no hemisfério sul. Uma coisa interessante que a gente pode ver são imagens aqui da estrela do Cruzeiro do Sul, que serve para a gente se orientar. Lá no hemisfério norte, existe outro ponto mais interessante, que é em relação à constelação que existe no hemisfério norte. Essa constelação, conjunto de estrelas do hemisfério norte, é chamada de estrela polar. A estrela polar pode ser vista em todo o hemisfério norte e eles ainda hoje utilizam para se localizar e se orientar. Claro que antigamente era bem mais utilizado, não é? A gente vê que também, aqui nós temos uma imagem da estrela polar no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos e a Europa. E aqui a gente vai observar. Hoje em dia nós utilizamos uma forma mais moderna de se localizar e se orientar, que é utilizando a bússola e o GPS. A bússola, a gente vê que é um objeto criado pelos chineses, e essa bússola a gente vai observar, criada pelos chineses lá no século XII, ela vai chegar aqui, lá ao continente europeu no século XV, e ela então vai chegar também aqui junto dos europeus, né, dos portugueses. Como é que funciona a bússola? A bússola ela tem um ímã dentro dela, que esse ímã é atraído pela quantidade de ferro que existe no meio da Terra. Você lembra que eu falei em sala de aula que no meio da Terra existe uma grande quantidade de ferro, e esse ferro vai atrair o ímã que existe dentro da bússola, que é uma agulha magnetizada. Então essa agulha, que ela é como um ímã magnetizado, vai atrair a quantidade de ferro que existe no meio da Terra. E onde é que vai ficar o meio da Terra? Na direção norte. Então sempre a bússola vai apontar para a direção norte da Terra, porque é onde vai ter uma grande quantidade de ferros. Uma grande quantidade de ferro. E o GPS, afinal, o que é o GPS, onde ele foi criado e como ele funciona? Bom, pessoal, em relação ao GPS, a gente vai observar que é uma das formas de localização e orientação mais utilizadas hoje em dia. O GPS, a gente vai observar o sistema de posicionamento global, vai ser então funcionar de que forma? Ao redor da Terra existem vários satélites artificiais. Esses satélites artificiais, eles vão lançarem informações ao GPS, e esse GPS ele vai dar uma determinação exata de um determinado lugar, de um país, de uma rua. Então a gente vê que o GPS tem essa função de uma localização exata de um funcionamento e de um determinado local. Então o GPS a gente vê que é um objeto que funciona com a ajuda de satélites artificiais que existem ao redor da Terra, sempre mandando informações de uma determinação exata de um determinado lugar na Terra. Aí nós temos aqui os europeus. O GPS ele vai ser criado lá nos Estados Unidos, durante uma guerra que estava acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia, e os Estados Unidos então queria vigiar, queria monitorar os russos durante essa guerra. Então foi criado o GPS. Nós temos aqui o GPS, né? Existem vários, nós temos os primeiros, denominado Galileu, nós temos o GLONASS, então são vários modelos que existem, né? Todos com o mesmo objetivo, mostrar uma localização exata de uma pessoa, de um lugar. Aí aqui, o GPS ele vai determinar o local exato onde um determinado ponto se encontra a partir do cruzamento de informações obtida através das coordenadas geográficas. E a gente vai observar, pessoal, que antigamente a bússola ela funcionava de acordo com o quê? Com um objeto chamado de rosa dos ventos. A rosa dos ventos era um instrumento utilizado para localizar e determinar alguns pontos da Terra. Nós vamos ver que existem os pontos cardeais e os colaterais. Os pontos cardeais são os 4 principais pontos extremos do mundo, planeta. Nós temos então a Terra, ela tem 4 pontos extremos: direção hemisfério norte, o hemisfério sul, o hemisfério leste e o hemisfério oeste.
Aqui nós temos os pontos chamados de de colaterais. Os pontos colaterais são Nordeste, Sudeste, Sudoeste e o Noroeste. Esses são chamados de pontos cardeais e pontos colaterais. São pontos que servem para a gente se orientar e se orientar em determinado lugar. Além desses pontos cardeais e colaterais, nós temos também os pontos chamados de subcolaterais, que são pontos que ainda vão darem a determinação ainda mais exata de um determinado lugar. A gente vê, pessoal, como nós vimos em sala de aula, que é um pouco mais complexo, então eu não vou cobrar isso muito na avaliação de vocês, em relação ao sistema de coordenadas geográficas. Por quê? Essas coordenadas geográficas é o que nós utilizamos mais hoje para se orientar. É o que existe dentro do GPS. São chamados de coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são linhas que dividem a Terra. Okay? É um pouco mais difícil, então quando a gente voltar, aí eu explico. Nós temos aqui as coordenadas geográficas, que são linhas que dividem a Terra para a gente se localizar melhor. Nós temos os paralelos, que são linhas imaginárias que dividem a Terra na horizontal, deitada. Nós vamos ver que nós temos aqui 5 tipos de paralelos principais. Nós temos o Trópico de Câncer, aqui. Nós temos o Círculo Polar Ártico. Nós temos o Trópico de Câncer, que é essa linha na horizontal, deitado. Nós temos a linha do Equador. Nós temos o Trópico de Capricórnio. E nós temos o Círculo Polar Antártico. Então, esses aqui são os principais paralelos. Paralelo é uma linha que divide a Terra na horizontal. Essa linha principal é o Equador. O Equador ela vai dividir a Terra em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul. Além do paralelo, nós temos a latitude. A latitude é a distância de qualquer lugar da Terra em relação ao Equador. Se eu quiser, por exemplo, saber a distância do Brasil ao Equador, eu estou querendo saber a latitude, certo? Nós temos também nós temos os meridianos, que são linhas que dividem a Terra na vertical, em pé. Essa principal linha que divide a Terra de cima para baixo, na vertical, é chamado de meridiano. O principal meridiano ele é chamado de meridiano de Greenwich, ou seja, o meio da Terra, na vertical, passa lá pela Inglaterra, em um bairro da Inglaterra chamado de Greenwich. Por isso que o principal meridiano é chamado de meridiano de Greenwich. E esse meridiano de Greenwich, ele divide a Terra em quantas partes? Em duas também. Do lado direito, o hemisfério leste ou oriental, e do lado esquerdo, o hemisfério oeste ou ocidental. Então, leste oriental e o lado esquerdo, oeste ocidental. Ok? Então, essa linha ela passa pela Inglaterra. E a longitude é a distância de qualquer lugar da Terra em relação à Inglaterra. Seja do lado direito, hemisfério leste, ou então do lado esquerdo, hemisfério ocidental ou oeste. Uma coisa bem importante que vai ter na atividade, que é falando sobre o movimento de translação e de rotação da Terra. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, que dura mais ou menos 24 horas, cerca de um dia. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz durante 365 dias e 6 horas, ou seja, o que nós chamamos de um ano. Esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, chamado de translação, a cada 4 anos, nós vamos somando cada 6 horas, que a cada 4 anos nós vamos ter chamado ano bissexto, por exemplo. O que é um ano bissexto? É um ano em que o mês de fevereiro ele tem uma data, tem um dia a mais. Lá em fevereiro, no dia 29. Então a gente vê que ano bissexto acontece a cada 4 anos devido ao movimento de translação. O movimento de translação tem essa importância de mudar as estações do ano, de também, além das estações do ano, ele vai mudar, principalmente além das estações, ele consegue,
Além das estações do ano, nós vamos ter também o ano bissexto. E a gente vê que nós temos vários tipos então de planetas também, que nós vimos. Nós temos os planetas rochosos, que são os que estão mais próximos ao Sol, e temos aqueles gasosos que estão mais distante do Sol. O maior planeta é o Júpiter.